Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Do projeto Estudando o Ambiente R, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. E desde já eu peço para que vocês que estejam aqui a primeira vez, os membros que já estão no curso, que se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e nos ajudem a aumentar o alcance desse curso, desse vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso. É um imenso prazer. Para os que estejam já no nosso curso, já sabem mais ou menos onde encontrar os materiais, mas para você que está aqui pela primeira vez, nós queremos compartilhar com você essa informação. Vocês vêm aqui na página bendavid.github.io e você vem na opção Cursos, Estudando o Ambiente R, e no primeiro módulo, que é o R Básico. Aqui no R Básico você tem acesso a todas as informações para você dar andamento e assistir às aulas, ver todos os materiais. Vamos dar os destaques para as aulas, e hoje nós temos nossa aula 10, que é vetores uni- ou bidimensionais, e que nós, não vetores, mas matrizes bidimensionais, que na realidade são vetores, e que aqui nós temos toda a panorâmica dessa aula, né? Nós temos aqui a aula 10, o plano de aula, material de consulta, como também o link dessa própria videoaula para que você possa acompanhar. Além do mais, a gente dá o destaque para o material de apoio, que é o nosso livro. E aí o nosso livro, a gente mostra ele na versão física, que é o R Básico, e também nós temos essa versão, ela é uma versão comercial, e caso você não tenha interesse em adquirir o livro físico, não tem problema. Você pode, na versão digital, que é gratuita, usufruir das versões em PDF ou BookDawn. Tudo bem? Dito isso, nós podemos ir para a nossa apresentação, mas antecipadamente a gente fala da nossa filosofia de trabalho, do selo Democratizando Conhecimento, para que a gente dê alcance a todas as pessoas que queiram estudar. Que queiram estudar estes conteúdos, a gente dá uma acessibilidade em pelo menos uma das vias de publicação que nós temos. Aqui é o nosso livro, queremos também agradecer em especial a universidade do qual estou lotado, que é a Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ, aqui no campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, e como também ao SEAC, que é o Clube de Engenharia Assistida por Computador, aqui do CAP, desenvolvido por alguns professores e que vai emitir os nossos certificados ao fim desse curso. Um prazer imenso estar com toda essa equipe para que a gente possa propagar conhecimento das coisas que a gente estuda dentro da universidade e que possa ser acessível para toda a sociedade de uma forma geral. É sempre um prazer. Bem, então, nas aulas anteriores, o que nós falamos anteriormente, que foi o seguinte, aqui eu estou começando a apresentação dos próximos objetos daqui para frente, desde matrizes até quadro de dados, não é apresentar todas as manipulações possíveis sobre esses objetos. Nós estamos querendo dar destaque sobre isso, porque nós vamos iniciar justamente sobre matrizes, e aí a gente faz um destaque sobre as matrizes unidimensionais ou bidimensionais, em alguns termos. No livro a gente usa o termo unidimensional, aqui na apresentação eu usei o termo bidimensional, simplesmente para falar do sistema de linhas e colunas nesse sentido. Mas o objetivo não é mostrar especificamente a manipulação dessa estrutura de dados, mas especificamente como é que ela é criada, que atributos existem nela. Então, esse primeiro módulo ele está muito preocupado com as condições iniciais de sintaxe e semântica que o usuário deve ter nesse sentido. Essa parte de manipulação, de alteração, transformação, isso fica para um curso mais voltado, vamos pensar sobre análise de dados, visualizações de dados, que a gente pode ministrar futuramente dentro do projeto Estudando o Ambiente R. Vamos estar focado nas características principais que existem nessa estrutura de dados.
E como nós falamos anteriormente, a matriz ela não é um tipo de objeto, ela é uma estrutura de dado. Internamente, ela tem como natureza, como tipagem, um vetor. E esse vetor pode ser numérico, lógico, etc. Né? O que é que diferencia de um vetor atômico para uma matriz? É justamente o acréscimo de um atributo, ou seja, de um metadado ao objeto, que é o atributo dim, do qual a gente define a dimensão que nós temos de linhas e colunas para esse tipo de objeto ou de estrutura de dado. Então vamos lá. Olha só o que é que nós temos. Aqui eu criei um vetor atômico, no caso do tipo, se a gente usar a função lá, typeof, ele é integer, né? E desse caso nós o observamos o valor x, que nós temos um vetor de comprimento 6. Pergunto, quais os atributos que existem aqui? E ele me mostra nulo, não tem atributo nenhum. Apesar dele me retornar o atributo nulo, não quer dizer que não existem aqueles 3 atributos intrínsecos. Aqueles são permanentes. Se você usar o mod ou utilizar o lent, você vai ter sempre essa informação para qualquer tipo de objeto. Os adicionais é que a gente vai ver em atributos. Aqui, nesse caso, não tem nada adicional. Beleza. Aí nós perguntamos, qual é a classe desse objeto? A classe que ele está mostrando é a classe implícita. Veja que ele mostra o integer e o numeric. Esse numeric é o da tipagem S, juntamente com o primeiro, que é da tipagem C. Então, nesse caso, a gente vê que ele não existe especificamente esse objeto, uma orientação a objetos, mas o comportamento dele, do que ocorrer, vai estar relacionado à tipagem interna dele, inteiro e numérico. Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso, o que é que vem a ser o vetor bidimensional ou a matriz unidimensional? Lá no início eu chamei matriz bidimensional. É nesse sentido, porque no caso essa matriz nada mais é do que um vetor bidimensional. Então o que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer da forma mais com a inserção do atributo, só para que vocês entendam o que é que aconteceu com esse vetor aqui, ó, que nós criamos. Então isso aqui foi o vetor inicial. Como eu falei para vocês que a matriz nada mais é do que um vetor com adição do atributo, eu vou pegar agora e vou, por meio da função dim, inserir o atributo dim nesse objeto cujo x, que é o nome, está associado com ele. Então, eu vou dizer que eu vou ter um atributo cujas dimensões na linha vai ser de comprimento 2 e na coluna de comprimento 3. Ou seja, eu vou ter uma matriz 2 por 3. Que, na realidade, dá justamente os 6 valores que nós temos lá. Então, o que é que acontece? Uma vez que eu adiciono o atributo nesse objeto e peço para imprimir o que é que tem em x, a ligação do objeto, a ligação do nome que está com o objeto x, aí veja o que é que ele me mostra. Ele me mostra um comportamento diferente. Ele não me mostra mais dessa forma. Olha como é que ele está me mostrando. Num formato de matriz. Então, veja, apenas o atributo modificou a forma de como eu visualizei. Mas, veja, internamente, ele é um vetor. Ele está armazenado como um vetor. Um vetor o quê? Inteiro, que tem aquele prefixo específico na tipagem C. Então, perceba que internamente ele é um vetor, mas nós o visualizamos, isto é, a estrutura externa dele é de uma matriz. E aí eu pergunto agora, existe atributo em x? E ele me mostra, sim, dim. E os valores que eu tenho para dim, 2 e 3. E aí eu pergunto agora, qual é a classe dele? Olha só agora o que ele acrescentou. É numérico, inteiro e uma matriz. Então, essa sequência de valores aqui é o que vai acontecer com a orientação a objetos no sentido do despacho.
qual a hierarquização que acontecerá nas situações. Mas veja, ele não foi criado no sentido de orientação ao objeto. Ele não tem aquele paradigma da orientação em si. Nesse caso, o que acontecerá em termos de comportamento será de acordo com a tipagem do objeto, mas não que existe uma classe específica para esse objeto, que é isso aqui o que a gente chama das classes implícitas dele, que está inerente à tipagem do objeto. Então, isso significa dizer que tem diversas consequências, né? O comportamento que ele vai lidar agora, esse tipo de objeto, vai ter que ter uma natureza de comportamento como uma matriz. E aí, nós podemos criar essa matriz de uma outra forma. Ao invés de introduzir o atributo dim, eu posso simplesmente utilizar a função matrix e dizer que eu tenho um vetor, e aqui os dois outros argumentos é justamente a inserção dos dois valores no atributo dim. E aí eu vejo o mesmo comportamento do que nós vimos anteriormente. Bem, como é que ocorre o sistema de indexação? Então, o sistema de indexação é a estrutura que nós temos em R, do qual nós podemos modificar o objeto ou visualizar parte desses valores que existem nesse tipo de objeto. Então, nesse caso aqui, nós temos ainda um terceiro argumento, que é esse berow aqui, ó, do qual significa dizer que ao invés de ele começar a completar essa matriz com duas linhas e duas colunas, no primeiro caso, veja comigo, ele começou por coluna, então ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o default dele, ou seja, o padrão, é que esse argumento aqui tenha o valor falso. E aqui com berow igual a true, o que é que vai acontecer? Ao invés de ele completar nas colunas, ele começa na linha. Preencher uma linha, ele passa para outra. Então, não começou 1, 2 aqui, ó. Começou com 1, 2, 3, terminou, ele passou para a próxima linha. E aí, no sistema de indexação agora, nós vamos seguir com isso aqui agora. No vetor, lembram que a indexação a gente só tinha um valor lá dentro? Agora, nós vamos ter dois valores, ó, separados por vírgula. O primeiro identifica a linha e o segundo a coluna. Significa dizer que x indexado 1,1 significa que eu quero o valor da primeira linha e da primeira coluna. Qual é esse valor? Nesse caso aqui, ele está me mostrando, é o 1. Ah, então agora eu quero alterar esse primeiro valor. Como é que eu faço? Eu referencio esse primeiro valor e aponto a alteração com o símbolo de atribuição. Então, eu estou dizendo aqui nesse caso que eu quero alterar esse primeiro elemento e não quero que ele seja mais 1, quero que ele seja 10. Peço para imprimir ele e vejo o que acontece. Ele alterou apenas o valor 10. Pelo sistema de indexação. Teríamos mais situações para abordar? Teríamos. Lá no livro a gente pode mostrar. Às vezes eu quero mudar uma linha completa, uma coluna completa. Como é que eu faço isso? Fica a dica para vocês e até como exercício. Dá uma olhada lá no livro. Teríamos muito mais coisas para explorar. Então, lá no capítulo 4, vocês conseguem absorver muito mais informações. Mas a parte básica do que é essa estrutura de dados nós entendemos, não foi? É simplesmente a inserção do atributo dim no processo. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Sugestões, perguntas, críticas, se houver, por favor, entre em contato conosco. Um abraço e lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até mais!